Metalcast, show de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, reação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor. 245 trabalhadores foram reintegrados pelo sindicato nos últimos 3 anos. Todos demitidos arbitrariamente pelas empresas que desrespeitaram a convenção coletiva e a legislação trabalhista. Os trabalhadores e trabalhadoras acidentados ou adoecidos pelo trabalho são as principais vítimas, mas não são as únicas. Trabalhadores acometidos por doenças graves e cipeiros comprometidos com a segurança e a saúde dos trabalhadores também engrossam a lista. Sem a atuação firme do sindicato, esses trabalhadores estariam na rua da amargura, demitidos no momento que mais precisam do salário e do convênio médico. Desempregados, doentes e com sequelas permanentes dificilmente conseguiriam uma recolocação no mercado. Portanto, a reintegração no trabalho é uma vitória da resistência dos trabalhadores junto ao seu sindicato. Voltar ao trabalho. A reintegração como direito e vitória do trabalhador é o tema do nosso Metalcast de hoje. Já vai curtindo, deixando o seu like, compartilhe com amigos, familiares, salve para ver depois, comente, fica com a gente. Quem sabe mais, luta melhor. E para conversar com a gente sobre esse tema de reintegrações, está o Dr. Tiago Berocco, que é advogado do sindicato, com atuação na sede regional de Americana e Sumaré. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago. Obrigado, Glória. Obrigado a todos que nos assistem. Também Fernando Henrique da Silva, que é trabalhador na Hunter Douglas e dirigente sindical, responsável pela sede regional de Valinhos e membro do Conselho Municipal de Saúde de Hortolândia. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Glória. Obrigado por nos receber. E é um prazer estar aqui novamente nessa mesa, viu? Prazer é nosso. E também Saíbe dos Santos, trabalhador na DID MGK em Americana e dirigente sindical. Seja muito bem-vindo, Saíbe. Obrigado, Glória. Então vamos começar aqui já com uma pergunta para o Dr. Tiago. O que é a reintegração? Glória, olha, a reintegração, acho que a definição é muito simples. É o retorno do trabalhador ao ambiente de trabalho. Né? E sempre por meio de uma decisão judicial. Isso é a reintegração dos trabalhadores. E ela acontece por N razões, né? Geralmente porque a empresa fez a dispensa de um trabalhador ou de uma trabalhadora que possuía garantia de emprego, né? Ou em alguns casos, por exemplo, em que essa dispensa se deu de forma discriminatória. E aí depois a gente pode ir conversando sobre ela, né? Sobre essas situações todas aí, né? Nós vamos ter N trabalhadores que em tese não poderiam ser dispensados, né? Membro da CIPA, trabalhador portador de doença ocupacional, né? As dispensas discriminatórias, como a gente falou aqui também, não podem acontecer, trabalhadora gestante, trabalhadores portadores de algumas doenças graves que causem preconceito, e aí esse tema está sumulado e a gente fala também o que é súmula, né? Enfim, a reintegração é o retorno do trabalhador ao ambiente de trabalho, geralmente em razão de uma decisão judicial. E aqui no sindicato tem várias, viu? Tem, né? São demissões de trabalhadores que tinham essa estabilidade e por algum motivo foi demitido, então... Ingressou com a ação, procurou pelo sindicato, ingressou com a ação judicial e aí nós conseguimos que ele fosse reintegrado. Em alguns casos, com estabilidade até a aposentadoria, né? E aí a gente também pode ir falando sobre isso aí ao longo do nosso bate-papo. Sim. E quais são os erros assim, mais comuns que levam à demissão indevida dos trabalhadores estáveis? Aí é uma lista, né? É uma lista. Depende da empresa, né? Depende do perfil de cada empresa. As empresas menores, eu diria, talvez, vamos ser bonzinho, né? As empresas menores, talvez falta de conhecimento. O que eu não acredito muito. Porque todo mundo sabe, por exemplo, que você não pode demitir uma trabalhadora que está gestante.
Às vezes a empresa não tem o conhecimento que ela está gestante. Isso acontece. O trabalhador é demitido, faz o exame, descobre, né, que está gestante, e aí então talvez nem haveria necessidade dela ser reintegrada, né? Se numa boa conversa a empresa falasse, não, e já teve casos assim, né? Numa conversa a gente fala, não pode demitir esse trabalhador porque ela está gestante. A empresa vai lá e readmite. Quando não readmite, a gente ingressa com a ação e aí então tenta a reintegração, né? O juiz é quem vai dar ali a liminar se a gente pedir para que ela seja reintegrada. Então, quais são os casos, né? Eu acho que em algumas situações, como por exemplo essa em que o empregador não sabia que a trabalhadora estava gestante, seria o desconhecimento. Mas em outros, olha, eu acho que é má fé e retaliação. E aí a gente pode ir aprofundando esse debate. Por quê? Por exemplo, um membro da CIPA, né? Todos nós sabemos que um trabalhador, membro da CIPA, um trabalhador ou uma trabalhadora, não pode ser demitido. Ele está protegido pela garantia de emprego constitucional, está lá no ADCT, né, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e também na CLT. Um membro da CIPA não pode, está na NR também. A estabilidade dele é durante o mandato e 1 ano de pós-mandato. Exato. Todos nós sabemos, né? O patrão principalmente sabe. Sim. E por que mandam o cipeiro embora? Essa é a pergunta. Nós tivemos um caso recente, pode falar o nome de empresa? Mas, assim, tem vários. Nós tivemos um caso recente em Sumaré, por exemplo. Não foi demissão por justa causa. Demitiu o cipeiro, faltava ali 2 meses para terminar a estabilidade, e ela foi lá e pagou a estabilidade dele. Falou assim, não, a gente não fomos lá, notificamos, falou, você não pode demitir o trabalhador. Ela foi lá e demitiu. Entramos com a ação e acredite que o juiz negou a liminar, falou, não, a estabilidade foi paga. Olha a situação, a estabilidade foi paga. Porque a garantia de emprego ou salário? Não existe isso. Não existe isso. Tá, estabilidade no emprego. Nós estamos falando do cipeiro, né? O membro da CIPA, que tem a estabilidade garantida pelo ato das disposições constitucionais transitórias, que tem a estabilidade garantida pela CLT e pelas normas regulamentadoras. Ele não pode ser demitido. E por que o cipeiro tem estabilidade? Porque, na maioria das vezes, ele vai falar para o patrão aquilo que ele não quer ouvir naquilo que é relacionado à saúde e segurança do trabalho. O patrão não quer se adequar. E ele vai cutucar na ferida, né? Às vezes até levando para o sindicato, o que o patrão menos quer, que leve ao conhecimento do sindicato uma situação que pode adoecer os trabalhadores, pode causar acidente. Então por isso que ele tem estabilidade, não pode ser demitido. Nesse caso específico que eu estou dando um exemplo aqui, o trabalhador acabou, não conseguimos eliminar, mas na sentença a juíza determinou a reintegração e ele voltou. Não pode demitir cipeiro. Porque eu acho que as empresas às vezes pagam para ver. Por que demite trabalhador? Quais são as principais causas de demissão de trabalhadores estáveis? Como eu disse, em alguns casos, poucos, né? Pouquíssimos casos, desconhecimento, mas na maioria das vezes má fé. Demitir um trabalhador adoecido, quando em tese ele está protegido pela garantia de emprego de uma convenção coletiva, como é o caso dos metalúrgicos, né? Realmente vai demitir esse trabalhador, né? Ele se afastou, recebeu lá o benefício pelo Código 91, às vezes até recebe um benefício pelo Código 94 e é demitido. Por que demitir um trabalhador, sabendo que no Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Campinas região tem uma cláusula na convenção que dá estabilidade para esses trabalhadores que se tornaram incapazes de exercer as funções que exerciam. Por causa de sequelas permanentes. De sequelas permanentes. Aí a gente aprofunda também esse debate aqui sobre essa cláusula da nossa convenção. Empresas grandes da região sabem que esses trabalhadores possuem a garantia de emprego. Por que demitir? Má fé, paga para ver. Então eu acho que essas são algumas das causas aí. Né? O Saíb e o Fernando que está aqui com a gente vivenciaram várias situações aí de reintegrações, acompanham inclusive, né? E Fernando, quais são os direitos do trabalhador que é reintegrado? Glória, então, a partir do momento que através de todo esse processo que o Thiago comentou aqui sobre a reintegração dos trabalhadores, que é uma ação judicial e que é determinada a reintegração dele, pela lei, ele tem que voltar na mesma condição que ele estava naquele momento.
Então, se o trabalhador ele foi demitido no cargo tal, com salário tal, ele tem que voltar com esse mesmo salário, ele tem que receber, até uma dúvida dos trabalhadores, sindicato, você reintegrado, já fui demitido, um exemplo, faz um ano, ele tem que receber esse um ano, desde da demissão dele até o momento que ele reintegrou, nas mesmas condições que ele estava, recebeu o vale transporte dele, se ele tinha naquele período, recebeu o vale alimentação dele daquele período, INSS dele tem que ser corrigido, fundo de garantia tem que ser corrigido, então ele tem que voltar nas mesmas condições e com o mesmo salário, tudo que ele tinha naquele momento. Então as mesmas garantias que ele tinha, ele tem que retornar. Isso acontece na prática, já é uma outra situação, é uma coisa que a gente vai se aprofundar mais para explicar sobre isso, mas pela lei ele tem que voltar na mesma condição de quando ele foi desligado e receber todo o salário dele que ficou para trás e os benefícios dele. Tá, então no ato dessa reintegração é como se esse contrato não tivesse sido rompido. Ele volta lá no momento da demissão. Isso mesmo. Com todos esses direitos. Isso, a partir do momento que é determinado a reintegração dele, todo esse período que ele ficou afastado da empresa, como não foi uma vontade dele, foi uma situação que nem o Thiago falou, muitas vezes é uma má fé da empresa, então o trabalhador ele não pode ser penalizado com isso. Então ele tem que receber esse período que ele ficou afastado, esse período que ele ficou sem salário, sem os benefícios dele, convênio médico, tudo isso ele tem que voltar na mesma condição que ele estava e receber o retroativo dele. Fernando, por que disso, né? Porque geralmente a dispensa ela é anulada. Isso. Como a dispensa é anulada, é como se ela não tivesse acontecido. Se ela não aconteceu, é isso que o Fernando falou. Ele tem que receber todos os salários. Então nós temos vários casos aqui no sindicato. Como se o contrato de trabalho tivesse continuado. Tivesse continuado. Nós temos casos de vários trabalhadores aqui, por exemplo, que ficaram 5 anos, 6 anos, 10 anos fora da empresa, aguardando uma decisão. E aí, quando ele volta, a empresa tem que pagar todo esse período que ele ficou fora. Salário, 13º, PLRs, recolhimento do fundo de garantia, tudo. Ele não pode ter tido prejuízo, né? Ele tem que... Não, porque é como se a demissão não tivesse acontecido por nada. Férias. Aí é gostosinho, né? Eu saí tá para viver uma situação lá, numa decisão muito favorável na empresa que ele trabalha, favorável para os trabalhadores, né? Bom, aí... Só mais uma pergunta aqui no gancho que a gente estava, Fernando, como garantir que a empresa respeite todos esses direitos do trabalhador após a reintegração? Olha, isso já é uma situação que a gente depende muito da conversa com o trabalhador realmente, porque sai a determinação, ela está ali, mas nem sempre a empresa cumpre aquela determinação. Porém, quando é uma empresa que o sindicato tem um dirigente que está lá dentro, fica mais fácil de você acompanhar o dia a dia. Agora, se é uma empresa que nós não temos um dirigente que está dentro dela, a gente depende muito do que o trabalhador vai falar com a gente. A gente sempre fala da proximidade que os trabalhadores têm que ter com o sindicato. Porque a informação só vai chegar para o sindicato, por departamento jurídico nosso, para os nossos advogados, através do que o trabalhador falar. Então o trabalhador ele tem que sempre estar tendo diálogo com o sindicato. Sindicato, voltei, a empresa não cumpriu tal situação, não pagou tal verba que teria que pagar. Então a gente depende muito do que o trabalhador passar para a gente. A partir do momento que ele chegou e falou, sindicato, não recebi o período que eu fiquei afastado da empresa. Aí o departamento jurídico nosso vai ser comunicado sobre esse problema e a gente vai ver como que a gente aciona, de que forma, para fazer com que a empresa cumpra, porque ela tem que cumprir. É uma ordem judicial, ela tem que cumprir aquela ordem. Então a gente tem que fazer com que ela cumpra aquilo ali que está no documento do trabalhador no momento da reintegração dele. Então é muito o diálogo entre o trabalhador e o sindicato. Por isso essa importância sempre da boa relação entre trabalhador e sindicato. Bom, então a gente já sabe o que é reintegração, já sabe quais são os direitos do trabalhador reintegrado. E Saíbe, como é que ocorre a reintegração na prática? Na prática, eu vou falar sobre o que eu vivo na empresa que eu trabalho. Sim. O sindicato entra com um processo devido e vem a ordem do tribunal lá. E geralmente, quando o trabalhador ele retorna para a empresa, o primeiro contato dele é com o RH. E pelo que eu vivenciei, o RH já tenta desmotivar o trabalhador a retornar ao trabalho. E o que a gente começou a observar bastante, teve um período que teve uma greve na empresa que eu trabalho, e teve um pessoal que foi demitido durante a greve, que não poderia ser demitido, e ao retornar, ao ser reintegrado, eles ficaram jogados de escanteio fora da fábrica,
fora da fábrica. Tanto que começou a chover reclamações, o pessoal ligando pra gente, mandando mensagem, pro Dr. Tiago, pra Daisy, pro Febem. Fora da fábrica que você fala é fora do prédio. Fora do setor de produção. Pra fora mesmo, do prédio da fábrica. Um exemplo. Ao ar livre, exatamente. Lá tinha um depósito de pallet velho, o pessoal ficava sentado ali, entrava pra dentro só pra almoçar, ou se tivesse que... pra jantar, aliás, ou se tivesse que usar o banheiro. Tanto que o pessoal tentava ficar dentro da fábrica, os líderes eram instruídos a falar para o pessoal ficar lá fora, porque eles estariam atrapalhando o pessoal que quer produzir. Então, a intenção da empresa é desmotivar esse pessoal a voltar a trabalhar, né? Então, é muito importante que o sindicato exatamente o que o Fernando falou, complementando o que ele falou, é por isso que geralmente quando a gente faz alguma assembleia, né, nas portas das fábricas, a gente fala que é importante que os trabalhadores entendam que eles têm que procurar voltar num cipeiro que seja atuante, num cipeiro que seja ligado ao sindicato, porque o cipeiro, ele é essa correia de transmissão. Quando não tem um dirigente na fábrica, entre o chão de fábrica e o sindicato, porque o cipeiro já tem uma estabilidade, ele consegue ter uma certa imunidade, não sei se eu posso falar assim, para não ser demitido, tem essa estabilidade, então ele pode estar passando todas essas informações. Sim, a estabilidade é para isso, né? Exatamente, ele pode estar entrando em contato com o sindicato para estar tentando ajudar os outros trabalhadores. Eu acho que é um papel muito importante quando não tem um dirigente na fábrica, o papel da CIPA, o cipeiro que é atuante e um cipeiro que é ligado ao sindicato, para a gente estar podendo estar atuando dentro da fábrica também. Porque agora a estabilidade do membro da CIPA, e a gente sempre fala isso lá na região, né? Ela não é um presente. Assim, tem muitos trabalhadores, tudo bem, pode até ser legítimo, né? Para tentar garantir um emprego, vai lá e se candidata. Mas ela não foi criada para isso. Para isso. A estabilidade do trabalhador, do membro da CIPA, é uma conquista. E justamente para que ele possa fazer a defesa das melhores condições de trabalho. Sem correr o risco de ser demitido imediatamente. É por isso. E aí lembrar de uma situação, o Saíb falou da greve lá, né? E a gente vê assim, os trabalhadores ficam preocupados em fazer o movimento de greve, né, lutar ali pelos seus direitos, e a preocupação legítima de ser demitido. Ficou provado, né, o Saíb, lá na DID-MGK, que não pode acontecer demissão durante a greve. Assim como a empresa não pode contratar mão de obra durante a greve, os trabalhadores estão parados, ela vai lá e contrata outros, assim como a DID fez. Nós não temos problema em dizer isso porque está no processo. Isso aí foi reconhecido no processo, que ela contratou mão de obra enquanto os trabalhadores estavam em greve, né? Foi lá e demitiu. A greve foi suspensa, né? Não tinha se encerrado, e ela demitiu esses trabalhadores. No dissídio coletivo de greve, que é o nome de um processo, né? Chama-se dissídio coletivo de greve, nós informamos o tribunal entendeu aquela situação como ilegal e determinou a reintegração de todos aqueles trabalhadores que foram demitidos. Portanto, não pode demitir os trabalhadores que estão em greve. E nesse caso específico, né, o Saíb, eu acho que o Fernando deve se lembrar, foi um caso assim, muito específico, porque o tribunal impediu que a empresa procedesse com qualquer outra demissão até o final da decisão do processo. Esse processo demorou quase 2 anos para ser decidido. A empresa, por quase 2 anos, ou mais, né? Por volta de 2 anos. 2 anos, né? Ela foi impedida de demitir os trabalhadores, por conta da conduta que ela havia adotado ali, uma conduta sindical. Isso está tudo no dissídio coletivo de greve, que já foi julgado parcialmente favorável, né, aos trabalhadores. A greve foi julgada legal, legítima. Então, assim, foi uma batalha bem interessante dessas discussões que nós estamos falando aqui de estabilidade. Durante a greve, não pode demitir. Se demitir, grande chance de ser reintegrado, como aconteceu na DID-MGK. Durante a greve, né, Thiago, o contrato de trabalho está suspenso, né? Então a empresa ela não pode fazer o desligamento daqueles trabalhadores, né? Ela tem que manter os trabalhadores lá. E o que o Thiago falou aqui, o Thiago Saíb, foi realmente foi uma vitória muito grande para a classe trabalhadora, não somente para aqueles trabalhadores ali da DID e da MGK. Porque isso mostra que não é da forma que todo empresário imagina que seja. Eu posso fazer o que eu quero da forma que eu quiser. Não é assim.
E é aquilo que a gente sempre costuma falar. Os trabalhadores, eles têm um sindicato que representa eles. E os sindicatos metalúrgicos, eles têm certeza que a gente vai sempre representar eles em tudo que for possível e tudo que tiver ao nosso alcance. A maior demonstração disso é tudo que a gente faz. Todo o processo que a gente faz, a quantidade de trabalhador que esse sindicato reintegra não é uma quantidade pequena, uma quantidade razoável. Só que, infelizmente, algumas empresas ainda agem como se não existisse lei, como se ela fizesse a lei. E como elas agem dessa forma, tem um sindicato que vai representar aqueles trabalhadores e nós vamos trabalhar sempre para fazer isso que o Thiago acabou de colocar aqui. Demitiu de forma irregular, esse sindicato vai para cima. Porque o direito à greve também é um direito do garantido, trabalhador. É constitucional. Então o trabalhador ele tem o direito de fazer greve para melhorar suas condições de trabalho. Isso é lei. E a empresa não tem o direito de demitir isso durante a greve por causa da greve. Sim. É isso? Garantia constitucional, a greve é uma garantia constitucional e tem a lei de greve, né? Então tem todas as regras ali. Enfim, E na DID houve a reintegração já desses trabalhadores? Sim, não, esses trabalhadores, isso foi em 2023, os trabalhadores foram reintegrados. Que se eu não, Tem a quantidade? Desculpa cortar. Que se eu não me engano, foi suspensa a greve. Isso. Só que nós estávamos num período de estabilidade. E nesse tempo a empresa pegou e, como ela durante a greve ela contratou um pessoal para substituir, ela pegou e desligou esse pessoal assim que... Na verdade, a greve ela não tinha se encerrado. Após uma audiência, nós decidimos por suspender a greve. Sim. Né, e a empresa, inclusive, assumiu em audiência que não faria nenhum desligamento. Ela assumiu, né? Nós suspenderíamos a greve desde que nenhum desligamento fosse feito. Para quê? Para que a gente pudesse dar continuidade ao processo de negociação. Mas foi no outro dia, já começou as dispensas, né? E aí a gente conseguiu a reintegração. Mas, no caso da DID, há outra situação dessas de exemplos de reintegração. Além dessa, logo depois dessa greve, não sei se foi antes ou depois, a empresa demitiu todos os trabalhadores, todos assim, uma quantidade grande, antes, né? Antes. Ela demitiu vários trabalhadores que tinham vindo de uma metalúrgica conhecida aqui, que é a Maxion. E qual que era o argumento, né, da chefia? O Saíbe se lembra. E se lembra porque o Saíbe também foi da Maxion, né? Sim. Que os trabalhadores da Maxion eram cabeça de greve. Então ela tinha que eliminar esses cabeças de greve porque era eles que influenciavam os demais trabalhadores a fazer o movimento. E de fato ela demitiu mais de 30 trabalhadores. Sim. E não bastasse isso... É uma discriminação isso. E não bastasse isso, ela deu 4 dias de descanso para cada trabalhador que não tinha ficado na greve anterior. Bom, Um bônus. um bônus. Ela deu um bônus para quem não ficou na greve. Nós ingressamos com uma ação civil pública, já houve sentença, foi favorável, eu já falo sobre ela, e já teve acórdão também, que é a decisão na segunda instância. O juiz da primeira instância decidiu e o tribunal manteve a reintegração de todos esses trabalhadores que foram demitidos, esses que eram da Maxion e que estavam trabalhando na DID MGK. Por quê? Porque ele entendeu essa demissão como discriminatória. E existe uma lei específica que fala que não pode existir dispensa discriminatória. Se existir uma dispensa em razão de qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo, essa dispensa é nula. E o juiz anulou a dispensa desses trabalhadores. Eles ainda não retornaram, e esses não retornaram, aqueles da greve retornaram. Por que eles não retornaram? Porque o juiz determinou que o retorno deles vai se dar após o trânsito em julgado da ação, ou seja, após o final do processo. Como ainda tem recurso, então esses trabalhadores ainda não retornaram. Mas nós já ganhamos o processo nesse sentido também na segunda instância. As chances deles retornarem é muito grande, porque dificilmente ela vai conseguir reverter hoje no TST, né, no TST que a gente fala em Brasília. Assim, são exemplos, né, de vitórias que nós tivemos na categoria. Eu não sei se você já comentou aqui da USESP. Não comentei. Foi uma demissão em massa, que é uma outra situação. Então nós falamos da demissão de trabalhadores que foram reintegrados porque foram demitidos durante a greve. Nós falamos de trabalhadores que foram demitidos porque eram considerados cabeça de greve, portanto a dispensa foi discriminatória. E tem também a situação da demissão em massa, que é o caso da USESP.
O que é esse caso da USESP? É recente. O caso da USESP é recente, se eu não me engano, é a última reintegração agora que nós vamos fazer, acho que é a última que saiu. A empresa, ela simplesmente não fez nenhum tipo de negociação com o sindicato, ela comunicou ao sindicato para fazer desligamento de alguns trabalhadores, foi e demitiu, acho que 30% da sua fábrica, 65, deu 65 trabalhadores. E a justiça entendeu que não houve a negociação com o sindicato e decidiu pela reintegração de todos esses trabalhadores. Então isso, mais uma vez, é aquilo que eu falei aqui na minha fala anterior. Isso mostra, mais uma vez, que a empresa não pode fazer as coisas simplesmente da cabeça dela. Existe lei, existe regras que tem que ser cumprida. Então não pode ser feito assim à torto à direito. E, mais uma vez, o sindicato fez o papel dele, juntamente com o departamento jurídico do sindicato, e saiu a reintegração de todos esses trabalhadores. E aí é um processo agora de voltar esses trabalhadores para a fábrica, aqueles que tiverem disponibilidade de voltar. E agora a gente está nesse trâmite aí, né, Thiago? Fazendo o nosso papel de conversar com os trabalhadores para ver quem quer voltar realmente, como que está a situação de cada um, para fazer essa reintegração. Mas, mais uma vez, é mais uma vitória para esse sindicato, mais uma vitória para os trabalhadores. Porque não dá para ser da forma que o empresário quer, da forma que o investidor quer. Existe lei, Glória. E a lei, ela tem que ser cumprida. Então, toda vez que acontecer esse tipo de situação, esse sindicato vai se movimentar para atender a demanda dos trabalhadores. Ô Fernando, você ou o Thiago poderia esclarecer para os companheiros, para as companheiras que vão assistir o podcast, o que seria a negociação com o sindicato, que seria uma forma de negociação de PDV, seria uma negociação para beneficiar os trabalhadores? Tem como dar uma Eu vou deixar para o explanada? Thiago dar uma explanada sobre esse ponto, para ver como o que entenderia, Thiago, como a conversa com o sindicato, Uma a negociação para uma demissão. É que, na verdade, esse não é o primeiro caso nosso aqui, Não. mas é o mais recente que nós temos na USESP. Mas já aconteceu, por exemplo, na Axel, em Americana, por 2 vezes. Na antiga Ayrton, né, quando mudou de Ayrton para Axel, e a primeira vez foram reintegrados, se eu não me engano, 90 trabalhadores, na segunda 130. E houve uma pressão também, igual o Saib falou. Quando os últimos foram reintegrados, esses 130, eu me lembro bem, isso está tudo nos autos. Eu me lembro que nós acompanhamos, eu não sei se foi 2022, quando eles retornaram, a empresa não queria que voltasse. E deixou todo mundo preso numa sala. Não podia ter contato, ficou no auditório, não podia ter contato com os demais trabalhadores. Está nos autos. Tá? O processo é público. Não podia ter contato com os demais trabalhadores da empresa. Por que eles retornaram? Assim como os trabalhadores da USESP. Porque há um entendimento hoje no STF de que a demissão em massa, e demissão em massa é quando ela envolve um número grande de trabalhadores. Ela necessariamente precisa passar por uma negociação prévia com o sindicato. Leia-se, negociação prévia, não autorização. Não é autorização da entidade sindical para demitir, mas é uma negociação. Porque O sindicato precisa tomar ciência do que está acontecendo. não só ciência, como tem que haver uma negociação de um pacote de benefícios. Porque essa dispensa, assim, na verdade, ela não fala do pacote, ela fala, esse entendimento do STF, o tema, não me fugiu agora o número, não sei se é 668, mas enfim, diz o seguinte, que precisa negociar com o sindicato. Por quê? Porque essa dispensa, ela causa um impacto na sociedade, impacto social, econômico, né? Você pega aí, sei lá, 65 trabalhadores demitidos numa região. Imagina o impacto disso ali na comunidade local. Quantos pais de família? Não são só 65 trabalhadores, é os 65 com suas famílias, né, que perderam ali uma renda. Isso tem um impacto ali Então, precisa existir uma negociação com o sindicato, porque geralmente essa negociação ela traz alguns benefícios. Traz, não sei, teve alguns casos aí que nós negociamos que nós conseguimos mais 3 ou 4 salários para cada trabalhador demitido, mais a extensão do convênio médico para a família, né, durante 6, 8 meses. Cesta básica. Então a gente negocia um pacote para minimizar o impacto daquelas dispensas. Esse é o entendimento do STF. A empresa até chamou o sindicato para conversar. Mas isso não significa que houve uma negociação. Olha a proposta da empresa. Fala a proposta da empresa, qual que foi? Era parcelar as verbas rescisórias em 12 vezes, verbas rescisórias, porque não existe parcelamento de verba rescisória. E o máximo que ela conseguia fazer era esticar o convênio médico por 6 meses, se eu não me engano. Talvez isso não é negociação. Isso é ciência. Você está dando ciência para o sindicato que você vai demitir.
e você quer que o sindicato chancele isso. E prejudicar o trabalhador Prejudicar. duplamente. Isso não é Pela negociação. demissão e pelo Punição parcelamento, dupla, né? Porque você está sendo demitido, você já está ficando sem a sua renda. Sim. E além do mais, o que é seu de direito, que é a sua verba rescisória, ela quer parcelar. Aí não tem acordo, né? O sindicato não aceitou, Não por tem óbvio, e ela começou as dispensas. E aí nós ingressamos com a ação civil pública, pedimos a liminar, a juíza entendeu o caso, né? Pediu para que a empresa se manifestasse e concedeu uma liminar muito bem fundamentada, determinando a reintegração desses trabalhadores. Tá, então a presença do sindicato é muito importante nos casos de reintegração, né? Até para observar tudo que está acontecendo, se está tudo direitinho, Sim, as sim. condições que o trabalhador fica, né, na empresa ao ser reintegrado. É fundamental essa. É essencial, é uma das coisas mais importantes no momento da reintegração é a presença do sindicato, que é quem vai orientar o trabalhador, como que ele deve voltar, como ele deve se comportar, e também orientar sobre qualquer situação do não cumprimento daquilo que está determinado na reintegração dele, que ele procure o sindicato para a gente ver o que é possível de fazer. E, doutor Tiago, quando a empresa não aceita o trabalhador de volta, Então, não tem muito esse negócio de não aceitar, né? não tem caso que o trabalhador chega e a empresa se recusa, não tem. A maioria, todos. Mas assim, aí você fala, pô, mas isso foi contraditório, né? É que assim, nenhuma empresa quer o trabalhador de volta. Ela demitiu para que ele saia mesmo. Né? Por algum motivo que ela julgava que era prejudicial para ela. Ou porque o trabalhador, na concepção dela, se ele é um militante, né? Nós temos muitos cipeiros militantes na categoria, né? E aí acontece e a gente depois fala sobre isso, né? De eles inventarem a justa causa ali para o trabalhador, enfim. Mas a empresa ela não quer o trabalhador de volta. Só que não é uma questão de querer, é uma questão de cumprir com a ordem judicial. Você tem uma determinação para a reintegração, essa ordem ela tem que ser cumprida. Agora, o que a maioria das empresas fazem? Por exemplo, a reintegração que aconteceu na Vilares, não sei se foi hoje ou ontem, de um acidente de trabalho. E ontem a reintegração? Ontem, né, a reintegração. Houve um acidente há anos atrás, né, um período em que os trabalhadores estavam cobertos pela convenção coletiva. Nós temos na nossa convenção coletiva, e aí sim falando sobre ela, né, uma cláusula que ela garante estabilidade para o trabalhador adoecido, que adoeceu lá na empresa, né? Esse trabalhador que adoeceu ali, que não tem mais condições de exercer as funções que exercia antes, mas que pode exercer outras funções, essa cláusula garante estabilidade até a aposentadoria para o empregado. A mesma situação para o trabalhador que sofreu acidente de trabalho, a mesma situação para o trabalhador que sofreu acidente de trajeto que não deu causa. Bom, nesse caso específico, esse trabalhador tinha sofrido um acidente típico, né? Acidente de trabalho. Foi demitido recentemente, e nós conseguimos a reintegração, tendo a juíza dito o seguinte: não, realmente, ele se enquadra nos termos da convenção coletiva. Na época a convenção estava assinada, né? Não é nenhuma discussão de ultratividade aqui, né? Que depois a gente também pode falar sobre isso. O juiz falou: não, na época tinha a convenção e estavam parados pela convenção. E determinou a reintegração. Nós já sabemos como que as empresas agem, né? Então a empresa falou: ele não vai voltar agora, o salário dele nós já estamos integrando, o salário já está sendo integralizado, ele já vai receber, mas ele não volta agora porque tem que marcar a integração dele, ele tem que passar por exames, etc. Bom, como nós já temos aí uma certa experiência, o que nós sabíamos que a Vilares estava fazendo? E está fazendo isso público, tá? Ela estava ingressando com mandado de segurança, que era a única medida que ela tinha, a única medida judicial para tentar cassar a liminar que foi deferida aqui no juízo de primeiro grau, que foi deferida pela juíza da Vara do Trabalho de Sumaré. Qual que era um único instrumento que ela tinha para tentar afastar essa reintegração? Um mandado de segurança. Mas não deu certo, né? O mandado de segurança, o tribunal TRT15 aqui entendeu que a determinação da juíza foi correta e que sim, o trabalhador deveria ser reintegrado, porque ele estava coberto pela cláusula da convenção coletiva. Gente, a gente precisa destacar isso o tempo todo, que é a importância da assinatura todo ano, durante a campanha salarial, né? A importância da assinatura da convenção coletiva. Extremamente fundamental. Né? Assim, não dá para fazer greve só por PLR. Não dá para ficar sem a convenção, Glória, porque senão fica em risco até a questão da reintegração. Não, totalmente. Nesse caso, na Vilares, por exemplo, nós não temos convenção coletiva assinada.
E por que ele foi reintegrado? Porque a época do infortúnio, né, a época do acidente, ele estava coberto pela convenção coletiva. Não só a época, mas também no período em que ele retornou depois. Então, se tivesse sido um trabalhador que foi admitido depois da não assinatura, ele estaria descoberto. Pior, poderia ser um trabalhador que foi contratado na época da convenção, mas sofreu um acidente no período que não tinha convenção. Ou adquiriu um problema de saúde num período... E o problema de saúde é o mais comum. Tem um monte de gente que está nos assistindo agora, um monte de companheiros e companheiras, que provavelmente deve ter um problema na coluna, uma dor na coluna, um problema nos punhos, no ombro, no cotovelo, né? Tem um monte, porque isso é muito comum. Um transtorno, né? É muito comum isso aqui na nossa categoria. O adoecimento osteomuscular e até mesmo psicológico, muito comum. E assim, só que você adquiriu essa lesão, essa doença, essa patologia num período em que não tinha convenção. Nós não temos mais a chamada ultratividade, que sempre vale a última convenção assinada. Então por que deu certo no caso dele? Porque tem uma orientação jurisprudencial, a gente apelida de OJ, que fala o seguinte: se a época do acidente tinha convenção e a convenção garantia a estabilidade, o trabalhador está coberto, por conta de um entendimento da Justiça do Trabalho. Então, não tem isso da empresa não querer, tá? Ela tem que acatar a decisão judicial. E se não acata? Se não acata, a gente fala para o juiz que nós queremos que a decisão seja cumprida e com força policial, se for o caso. Eles gostam de chamar a polícia para dentro da porta da fábrica, a gente chama a polícia para cumprir a ordem judicial, se for necessário. Glória, e se me permite, eu sei que o tema aqui é reintegração, mas assim, o pessoal que está assistindo tem que entender que o acordo de convenção coletivo é um leque de situações que ele vai estar beneficiando e amparando o trabalhador. Então a gente não vai fugir do tema, mas é muito importante que os trabalhadores lutem para ter um acordo de convenção coletiva assinado. Todo ano, né? Todo ano, isso é importante. Né? E isso a gente sempre fala, né? Que o trabalhador ele tem que entender. O Thiago foi muito bem aqui na fala dele. Não dá para fazer greve só pelo PLR. E o maior problema que a gente tem é de convencer o trabalhador da importância da convenção coletiva de trabalho ou do acordo coletivo, onde não se assina a convenção lá no patronal, que são os acordos que é feito diretamente ali com a empresa, porque a gente mantém as mesmas cláusulas sociais da convenção coletiva. E é através, principalmente, na verdade, através da convenção ou do acordo individual que a gente consegue trabalhar a parte da reintegração. Porque o Thiago deixou claro aqui, a situação lá do trabalhador da Villares só aconteceu porque naquele momento existia a convenção coletiva na Villares. Então, os trabalhadores que estão em empresa, que não fazem um acordo coletivo, não fecham o acordo lá com os sindicatos patronais, quando o sindicato vai lá na porta falar numa assembleia da importância da convenção coletiva e de que nós temos que buscar a convenção coletiva naquela empresa, os trabalhadores têm que abraçar a ideia. Porque nós não estamos ali falando isso como sindicato, da convenção coletiva para o sindicato. Nós estamos ali falando para garantir o direito dos trabalhadores. Mas é uma discussão que é meio complexa, porque ele acha que recebeu o reajuste. O que vale é o reajuste salarial para eles. Só que aí na hora que ele se adoece, que ele se lesiona, que aí ele vem nos procurar, e aí é onde a gente fala, companheiros, lá está sem convenção, e agora, como é que vamos fazer? Então e é fundamental a gente buscar a convenção e o acordo onde não tem. Tem que colocar como meta e objetivo. Mas isso não só nós como sindicato, isso os trabalhadores também. Entender sempre que na campanha salarial, a luta pela assinatura da convenção são duas partes, né? É a questão econômica e a questão social, né? A questão dos direitos, né? Então entender que ao conseguir uma, é preciso lutar pela outra, né? Também, porque é um conjunto, né, de garantias. Você quer falar, né, só para pegar um gancho aqui, você falou que não é só essa garantia que tem lá na convenção. Tem um leque de garantia. É um leque. E outro leque, outra situação de garantia de emprego que nós temos, que é a estabilidade pré-aposentadoria. Então, por exemplo, aquele trabalhador que está em vias de se aposentar, tem trabalhador que senta lá no sindicato, que a gente vai atender, e fala assim, eu já aposentei, eu estou para aposentar, a empresa pode me mandar embora? Precisa entender o seguinte, que não existe lei que impeça um trabalhador que está para se aposentar de ser mandado embora. O que existe é uma convenção coletiva. E tem que estar isso na cláusula. Nós temos na nossa convenção uma cláusula que impede a empresa de demitir um trabalhador que está em vias de se aposentar.
Então tem um período, aquele período que falta para ele se aposentar, a empresa não pode demiti-lo. E aí, para entender um pouco melhor sobre isso, deve ter vários trabalhadores que estão nessa condição, procurar aqui pelos sindicatos metalúrgicos, agendar com a Roseli, com o Dr. Otávio, por exemplo, para eles poderem fazer a contagem ali e ver se eles possuem ou não esse direito. Mas, se tiver a convenção coletiva assinada. Aí eu sairia e falo, perdão. Não, tá tranquilo, Thiago. Eu gostaria de deixar um recado para os trabalhadores, que é uma coisa que a gente fala muito na porta da fábrica. Geralmente as empresas, o grupo do sindicato das empresas que não aceita fazer o acordo de convenção coletiva, assinar a convenção coletiva, os trabalhadores têm que entender que o patronal eles têm um sindicato. E o sindicato deles, eles querem proteger a empresa. Então, a forma deles proteger a empresa é prejudicando o trabalhador, né? Não vai ter uma convenção coletiva e a empresa vai estar respaldada. Ela não é obrigada a reintegrar, ela não é obrigada a fazer um monte de coisas. E eles têm que entender que nós somos o sindicato dos trabalhadores. Então, o sindicato do patronal, eles defendem as empresas e o nosso sindicato defende o interesse dos trabalhadores. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla também, né? Esse é um recado e as pessoas têm que... tem trabalhador que tem preconceito com o sindicato, né? Mas é bom que ele saiba que o empresário, o patrão dele tem o sindicato patronal, né? Contribui, sim, faz questão de contribuir, de tornar forte esse sindicato patronal, né? E segue o sindicato segue a risca, né? Sim. Então é importante sim a gente alertar no sentido de que não haja esse preconceito, né? Porque é um preconceito até fomentado, alimentado pelo próprio patrão, né? Que não faz questão nenhuma de contar para o trabalhador que ele tem o sindicato forte dele, né? Isso. E Saíbe, tem os desafios emocionais também, né? Que os trabalhadores sofrem ao serem reintegrados, né? Quando você conversa com um, com o outro na fábrica, o que eles relatam para você? Glória, hoje, antes de eu vir para cá, eu estava na fábrica, eu conversei com alguns trabalhadores e fiz uma pergunta para ele, qual que era o sentimento deles ao ser reintegrado, a forma em que a empresa tratava eles, né? É óbvio que o sentimento deles é sentimento de justiça, porque foram desligados de uma forma injusta, então eles têm esse sentimento de justiça e ficam felizes porque a justiça aconteceu, mas a forma que eles enxergam, a forma que a empresa trata eles, eu tenho uma colinha aqui, se me permite aqui. Fica à vontade. Cada uma dessas respostas aqui foi cada resposta foi um dos trabalhadores que me deu aqui. Quer ver? O sentimento de um é de perseguição, de outro é de hostilidade, é tratado com hostilidade. Um outro é de desprezo e um outro aqui é de segregação. Porque infelizmente é isso que acontece, né? A empresa ela não quer aquela pessoa ali dentro ali. Então, e é por isso que a gente fala, e vou reafirmar aqui, que é importante. A empresa que porventura não tem um dirigente sindical, porque não dá para ter em todas as empresas, porque são várias empresas, mas é importante a gente ter uns companheiros que sejam militantes do sindicato, ter esse peso que é ligado ao sindicato para estar reportando isso para a gente poder atuar da forma que for possível aí para estar tentando amenizar esse sofrimento do trabalhador num ambiente hostil para ele, né? E os patrões assistem esse podcast também ou não? Assistem. Então eu preciso mandar um recado que é o seguinte, viu? Essa situação, e a gente sabe que essa situação existe, assédio moral. O que é o assédio moral? São condutas, não é uma conduta isolada, são condutas reiteradas que visam ali isolar o trabalhador, deixá-lo reprimido, deprimido, situações que fazem com que aos poucos ele vá adoecendo, situações reiteradas, é um assédio. Essa de isolar um trabalhador que foi reintegrado, e a gente sabe que isso acontece, toda vez que o trabalhador é reintegrado, cabe uma ação. Ele já foi reintegrado mesmo, e na maioria das vezes tem estabilidade, ingressa com uma ação, né, procura pelo sindicato, procura pelo dirigente sindical, para que a gente possa estudar a possibilidade de ingressar com uma ação pedindo uma indenização por danos morais em razão do assédio que ele vem sofrendo. Então, além de ter sofrido uma ação que determinou a reintegração do empregado, ela pode também sofrer uma ação, às vezes até coletiva, a depender da situação,
né, sofreu uma ação. Ele estará assediando esse trabalhador que Exatamente. foi reintegrado. Mais uma indenização. Então, se tem patrão que está assistindo, fica pronto aí que nós estamos E no se jeito tem aqui para entrar no trabalhador processo. também, né? E os trabalhadores que estão assistindo também, né? O que é importante também falar, Glória, que o Saib entrou perfeitamente também na situação do cipeiro. Existem empresas que a gente tem cipeiros que têm uma ligação maior com o sindicato. Mas o nosso sindicato também ele é uma base territorial muito grande. Nós estamos com 70 mil metalúrgicos na nossa base, mais ou menos. 9 cidades. Em 9 cidades. Então é uma base territorial muito grande. O que o trabalhador ele tem que entender? Passe as demandas do que está acontecendo para o sindicato. Você não precisa ter diretamente um dirigente, um cipeiro. Liga no sindicato e denuncia. Entra no site do sindicato e denuncia. Por quê? Nós só vamos ficar sabendo do problema que está acontecendo naquela empresa através da denúncia do trabalhador. Então o trabalhador ele tem que procurar o sindicato, ele tem que denunciar o que está acontecendo lá dentro. É lógico que aqui a gente está falando de algo mais específico, que é o trabalhador que foi reintegrado, mas no geral também o trabalhador ele tem que passar o problema que ele está sofrendo na empresa. Porque só através da denúncia do trabalhador que nós vamos conseguir muitas vezes chegar naquela empresa, tentar minimizar o problema dos trabalhadores lá dentro, se for necessário entrar com uma ação. Então procurem o sindicato. É importante o trabalhador entender que ele tem um sindicato que representa ele. E ele tem a certeza que esse sindicato vai dar o respaldo necessário para ele. Então procure, denuncie, liga, No faça o que for site do necessário. sindicato, é importante isso, Fernando, porque no site a gente tem 2 canais, né? Um é o Fale Conosco, que a pessoa pode se identificar, se ela quiser uma resposta, ela deixa um telefone, um contato, e a gente responde, né? Encaminha para os diretores e responde. E também tem o canal de denúncia, que é totalmente sigiloso, não tem como descobrir. A única coisa é que o trabalhador precisa indicar qual é a empresa, né? Correto. Se ele quiser qual é a função, qual é o departamento, mas que é sigiloso, né? Então ele pode ficar tranquilo nesse canal de denúncia, né? Agora, se me permite, eu Claro. queria falar de 3 garantias de emprego que eu acho que elas são importantes. Né? A da gestante, que a gente já sabe, né, que é a partir do momento que ela tem ciência ali, né, de que está grávida, até, que é muito artigo, mas acho que até 120 dias após o parto. Então, é 120? Eu bastante. acredito que sim, doutor. Mas na dúvida é só pegar a CLT ali, né, ou no ADCT também tem, né, no ato das posições constitucionais transitórias. Então, a estabilidade da gestante. A convenção tem até 180, né? A nossa convenção estende, né? Ela estende Ela é superior à CLT. Por isso, mais uma vez, a importância da Mais convenção. uma vez, a Né? importância. É óbvio, nós já sabemos disso, né? Os membros, os representantes de sindicatos, dirigentes sindicais, né? Possuem também garantia de emprego. Né? E uma outra que nós já utilizamos várias vezes aqui no sindicato, que é do trabalhador portador de doença, não é doença do trabalho, tá? Trabalhador portador de doença grave, né? Que cause preconceito, estigma, que seria, por exemplo, o HIV, uma neoplasia, ou alguma outra doença grave, né? A dispensa desse trabalhador pode ser considerada discriminatória. E aqui nós temos histórico de reintegração de empregados que possuíam essas patologias e que foram reintegrados. Então, a empresa precisa tomar cuidado, porque a dispensa desses trabalhadores de fato pode ser considerada discriminatória e a reintegração pode vir além da possibilidade dele conseguir uma indenização. É porque é o momento em que ele mais precisa Isso que, do exatamente. emprego, ele precisa do convênio médico, ele precisa fazer seus tratamentos, ele precisa ter essas garantias, né? É um momento delicado e que dificilmente também ele vai se recolocar, né, no trabalho. Então, quer dizer, é um momento em que ele precisa dessas garantias, né? Esse é o entendimento do TST, tem uma súmula. É que, olha, eu devia ter trazido a CLT aqui, alguma coisa pra gente, mas tem uma súmula. De cabeça não vou lembrar, nem vou arriscar dizer aqui. Mas o tema está sumulado ao entendimento do Tribunal Superior do Trabalho e exatamente nessa linha. O trabalhador está fragilizado. É um momento que ele precisa que a empresa cumpra com a função social, que aliás também está lá na Constituição Federal. É a Constituição. E nós tivemos recentemente também reintegrações nesse sentido, em empresas grandes da nossa base aqui, que eu não sei o nome você pode falar o nome de todas elas, mas nós tivemos reintegração na Bosch, referente a isso, né? Na Dell. Nós tivemos na Dell, nós tivemos na Eaton, uma recentemente também. Exatamente. Então, o que o Thiago está falando aqui é o que procede, é o que acontece. E no momento que o trabalhador ou a trabalhadora está mais fragilizado,
ou está mais necessitado ali por conta do tratamento dele, simplesmente a empresa pega e demite. Desampara, né? Ainda mais, né? Bom, gente, a gente está caminhando aqui para a mensagem final de vocês e a gente quer deixar registrado, né, para os trabalhadores que ser reintegrado é provar a importância da luta pela manutenção e pela renovação da convenção coletiva todos os anos, né? E também a importância da justiça do trabalho, né? Que resiste, né? Para garantir os direitos dos trabalhadores, né, Thiago? Para garantir. Já é encerramento ou não? Pode ficar à vontade, pode deixar sua mensagem final. Não tem a ver com o tema, mas não tem, mas tem, né? Que é um tema que talvez eu acho que aqui no podcast será trabalhado. Eu tenho certeza que será, que é a história da pejotização. Eu não sei se já foi, né? Mas já está na agenda. É muito sério, né? Porque o entendimento do STF, infelizmente, quando se trata em matéria trabalhista, não são as mais favoráveis para os trabalhadores. Diferente do TST, né? O TST já tem um entendimento, que na verdade é uma série de princípios, né, que regem o direito e o processo do trabalho. E não é essa a concepção do STF. E é muito preocupante se... O Saíb levantou essa discussão numa reunião que nós estávamos, a história da pejotização. Se houver a possibilidade, isso é uma fraude, tá? Pejotizar um trabalhador, isso é uma fraude. Mas se houver a possibilidade de um trabalhador ser PJ, como é que nós vamos discutir estabilidade? Como é que nós vamos discutir garantia de emprego prevista numa convenção coletiva? Porque não é empregado. Se não é empregado, em tese não está amparado pela convenção coletiva. Em tese, ficou grávida, não tem direito à estabilidade gestante. Em tese, PJ não pode ser cipeiro, não é empregado, como é que vai ter estabilidade? E se for demitido e tem uma doença grave, essa dispensa não pode ser considerada como discriminatória, porque você não é empregado, você é PJ, você é autônomo, não é? E assim, é uma fraude. E ele vai se sindicalizar? Não vai se sindicalizar, porque CPJ não tem sindicato. Né? Qual é o sindicato de PJ? Exato. Porque os patrões têm o sindicato deles, né? Mas e o sindicato de PJ, terá? E será que realmente ele vai conseguir negociar o salário dele, o valor que que vai ser reembolsado pelo trabalho executado? Então. Pois piso, acaba qualquer tudo. Referência, né? Então, qualquer parâmetro, né? Esse é um tema que vai precisar, assim como esse, né, da estabilidade, da garantia de emprego, da reintegração, é um tema de suma importância, essa da pejotização, porque ela realmente pode destruir tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje. Verdade. Então, o recado final é firme e vamos para a luta, né? Saíb, pode deixar sua mensagem. Eu vou deixar, porque eu quero falar o seguinte: os companheiros que estiverem assistindo esse podcast aqui, eu gostaria que vocês fizessem um favor de estar repassando para outros companheiros de outras indústrias que às vezes a gente não consegue alcançar, porque como já foi dito aqui pelo Fernando e por você, são muitas empresas que estão embaixo do guarda-chuva desse sindicato e a gente não tem perna para alcançar a todos. Mas assim, passem para os outros companheiros, nos procurem, sejam mais atuantes na vida do sindicato, porque o interesse nosso é estar protegendo o interesse dos trabalhadores. Então eu acho que é importante a gente estar tentando divulgar ao máximo que as pessoas venham procurar o sindicato, venham tirar dúvida, porque tem um monte de situação que com certeza não está sobre nossos olhos ali, que a gente não consegue estar alcançando porque a gente não tem uma bola de cristal. E é importante os companheiros de outras empresas começar a procurar esse sindicato. E importante também é virar sócio do sindicato, porque o sindicato ele se mantém com o que é pago pelo sócio. A gente não é uma entidade sindical que a gente não tem nenhum apoio governamental, nem nada, né, nesse sentido. O que mantém esse sindicato em pé é a mensalidade que é paga por cada sócio. É muito importante para a gente poder continuar nessa luta aqui, defendendo o interesse dos trabalhadores. Cada vez mais, exatamente. Né? Fernando? Glória, primeiramente agradecer você novamente por nos receber aqui, um tema tão importante como esse, que é o tema da reintegração do trabalhador, falar um pouquinho sobre o direito do trabalhador, né? E o ponto que o Thiago levantou aqui também é de extrema importância da gente dialogar,
sobre a pejotização. O Saib também foi muito feliz no encerramento aqui em pedir para os companheiros compartilharem, né? Compartilhar esses vídeos, compartilhar o Metalcast, assistir e participar das nossas redes sociais também. Eu sempre costumo falar em assembleia para os trabalhadores acompanhar nossas redes sociais. Sempre na sexta-feira a gente posta o resumo do que foi feito na semana, porque infelizmente alguns trabalhadores ainda têm esse preconceito com o sindicato, em saber o que o sindicato faz. Então acompanhe as redes sociais desse sindicato, vocês vão ver, toda sexta-feira sai um vídeo ali mostrando tudo que essa diretoria fez no decorrer da semana. Então assim, participem. O Saib falou aqui da importância de se associar ao sindicato. O nosso sindicato ele é um dos únicos sindicatos no Brasil ainda que sobrevive exclusivamente do trabalhador, do associado, das contribuições nas negociações. Então filiem esse sindicato, fiquem sócio, participem do dia a dia desse sindicato, que é uma importância muito grande, porque tudo que a gente faz aqui como direção desse sindicato é para os trabalhadores e com os trabalhadores, porque é o que a gente costuma falar, né? Somente o sindicato em mesa negociando com uma empresa não vai avançar. A gente depende muito da organização dos trabalhadores no local de trabalho. Quem tem a ferramenta e a força na mão para fazer com que saia uma convenção coletiva, para que saia um aumento salarial de verdade, um PLR digno, são os trabalhadores. Não é mérito somente do sindicato em mesa de negociação. A gente depende muito do que o trabalhador está disposto a buscar. Então, aquilo que eu falei desde o começo aqui, participem do dia a dia desse sindicato. Sigam os sindicatos nas redes sociais, filie-se ao sindicato, que a gente vai estar aqui para lutar juntamente com os trabalhadores. É isso. Perfeito. Agradeço muito a presença de vocês, Dr. Tiago, Fernando, Saib, e estaremos juntos para mais assuntos importantes para todos os metalúrgicos, as metalúrgicas e para a classe trabalhadora em geral. Voltar ao trabalho pela justiça do trabalho é mostrar que o trabalhador tem força quando está junto do seu sindicato. Portanto, não é um favor, é um direito. Nós encerramos aqui essa edição do Metalcast, mas você pode continuar com a gente pelo nosso site metalcampinas.org.br e também seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é metalcampinas. Se inscreva, deixa seu like, já compartilhe. E não fique só, fique sócio. Até a próxima. Metalcast, tá no ar. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast É ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Metalcast, chão de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast É ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor.